Quem quer viver o sobrenatural e no sobrenatural? Dá um sinal para mim. Como fazer isso? Como viver no sobrenatural? Eu vou dizer uma coisa muito importante a você, e é importante você entender isso. Nós falamos muito sobre o favor de Deus, a graça de Deus sobre uma pessoa. Ela nos favorece, né? O favor de Deus é favor, então quer dizer que nós somos favorecidos por Ele. Quando o favor de Deus está sobre a vida de uma pessoa, nós podemos estar na mesma igreja, nós podemos morar na mesma cidade, nós podemos talvez até termos a mesma profissão, a mesma instrução, preparação, o mesmo tudo, mas o nosso resultado não será o mesmo. O resultado não será o mesmo. Preciso que você entenda isso. E não tem nada a ver com favoritismo de Deus ou acepção de pessoas. Tem a ver com o coração. Nós falávamos nessa quarta-feira que se você realmente quer viver o sobrenatural, Deus, a Bíblia diz que Deus muda o coração. Deus faz de uma pessoa, de um homem, uma mulher, um novo homem, uma nova mulher. Porém, alinhar o seu coração dia após dia com o coração de Deus é com você. Não existe uma transformação definitiva. Se você acreditava nisso, eu quero dizer a você, que é o que nós falávamos nessa quarta-feira pela manhã, que a unção Deus derrama, Ele usa a unção, Ele coloca o seu espírito, Ele troca o coração, mas tem a sua responsabilidade a partir de então. Quando o espírito de um homem se torna um só com o espírito de Deus, quando o espírito do homem está em sujeição ao espírito de Deus, então esse homem ele passa a ser dirigido, conduzido pelo Espírito de Deus, porque o espírito dele é um só com o Espírito de Deus. Quando o coração de um homem está alinhado com o coração de Deus, acontece aquilo que nós aprendemos sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Entende? Porém, a gente falava sobre isso nessa quarta-feira. Eu vou voltar um pouquinho só para que isso fixe, né? E para quem não acompanhou essa mensagem. Então, eu quero que você, principalmente você que não acompanhou, que você, para a gente, você está aqui, você não está para assistir culto. Se tiver, você está, infelizmente, você está à toa. Você está aqui com um propósito. Você está aqui com um propósito. Porque assistir culto, por assistir culto, se esse é a função, a finalidade, isso não muda a vida de ninguém. Tem gente que passa anos assistindo culto, e assiste de um, de outro, assiste de todo mundo. E não muda nada na vida dele. Entende? A única coisa que acontece é que ele vai ficando só
ou não retém, é uma cisterna rachada, ou se torna obeso. Sabe o que é obeso? Come, e não faz nada com aquilo que come. Então só obeso espiritual, mais nada. Então nós estamos com um propósito. Nós queremos viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, a palavra tem que entrar com entendimento. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso discernir o que Deus está falando. E aí, em Samuel 10, então, diz assim, ó. Samuel pegou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul. Diga comigo, derramou sobre a cabeça de Saul. Quer dizer, e ele o beijou, o Senhor, olha o que ele diz, ó, presta atenção. O Senhor está, diga comigo, ungindo você como príncipe, que era rei, ungindo como rei, mas príncipe de Deus, sobre a sua herança. O seu povo. Aí eu vou pular para o 3. Ao seguir adiante, aí veio as instruções. Vou repetir algo que eu falei nessa quarta. Diga comigo, unção, depois direção. Ok? Todas as vezes que você receber uma unção, não fica eufórico e se perde não, atento à direção. Porque a unção vai vir a direção do que você deve fazer para que tudo aquilo aconteça. Essa unção que nós estamos vendo, ela foi privada, ela foi particular. Ninguém viu isso acontecer. São aqueles momentos que Deus... você sabe aonde você é ungido, aonde determina o seu milagre, aonde determina o grande propósito que Deus vai fazer com você? É na sua particularidade. Depois Deus só confirma isso publicamente. Mas tudo primeiro acontece na particularidade, no particular. Entendeu? Depois só virá a confirmação pública. Então, ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor, e ali virão ao seu encontro 3 homens, que vão subindo a Deus em Betel, ou seja, vão subindo a Deus à casa de Deus. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães, e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães. Diga comigo, lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Eu dizia o seguinte, o que significa esse pão? A palavra. A palavra não é questão se você quer ou não quer. Se você quer viver, você tem que aceitar. Inclusive tem pessoas que é seletiva naquilo. Né, na palavra, esse sermão eu não quero ouvir, essa palavra eu não quero ouvir. Não tem jeito. Se você quer que se cumpra na sua vida, você tem que aceitar. A palavra vai vir, pronto, acabou, alimenta dela, pega, absorve, retém, vê o que é que Deus está falando e coloca para dentro. Não descarta não. Guarda isso para você, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque às vezes, querido, para vivermos aquilo que queremos, precisamos aceitar aquilo ou fazer aquilo que não gostamos. Ou aquilo que não queremos. Você entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Isso é muito simples. Se eu trouxesse alguns exemplos aqui para você, vamos pensar assim, tem gente que não gosta de fazer determinada coisa, mas gosta do resultado. Entendeu? Às vezes tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas o resultado é maravilhoso, então eu vou fazer. Eu gosto do resultado que me traz. Me traz benefícios. Então você seguirá Gibeá e Elohim, onde estará a guarnição dos filisteus,
ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tamborins, flautas, harpas e estarão profetizando. Tudo direção. Está entendendo ou não? Tudo direção. Por isso que eu preciso estar... Você sabe quando eu sentava aí no lugar de vocês, que eu já estive aí no lugar de vocês. Eu sempre ensino isso, que a gente vai crescendo, né? Às vezes quando a gente sentava, a gente senta e diz assim, você senta com aquela sede, com aquela vontade, e você fala assim, eu quero uma palavra, eu quero uma direção de Deus, quero que Deus fale comigo. É assim ou não é? Mas, às vezes um sermão, dependendo do nível que você estiver, você precisa de um sermão inteiro para que você entenda Deus falar com você. Aquele sermão faz todo sentido para você. Mas você vai crescendo. Daqui a pouco, um versículo era tudo que você precisava para Deus falar com você. É verdade ou não é? Um versículo, você fala, meu Deus! Mas chega o ponto que é uma só palavra. Uma só palavra. É o sermão inteiro para você. É aquela palavra, por isso que você tem que sentar, né? E você que está na transmissão, você tem que sentar aqui com lucidez. Com lucidez. Teve um tempo na minha vida que eu queria uma palavra, era aquela palavra. Aquela palavra para mim era o sermão inteiro. Deus já me dava toda a direção através de uma palavra. Uma só. Eu já entendia tudo que Deus estava falando, a direção que Ele estava a promessa que Ele estava me fazendo, a direção que eu tinha que seguir, e assim por diante. Por isso que eu faço questão, porque eu já sentei aí, eu sei o quanto a gente senta com fome, você está sonhando que a sua vida, viver coisas gloriosas, então eu preciso da atenção que Deus está falando, porque às vezes a coisa acontece assim, você vê que Ele ungiu Saul, assim como Davi, como ele ungiu só foi uma unção. Mais nada, ó, chega lá, fala assim, pega o azeite lá e diz assim, ó, Deus mandou aqui, estou vindo aqui para te ungir como rei. Acabou. Aí, se você perguntar assim, mas cadê o trono? Calma, agora é o processo. Entendeu? Calma, você vai sentar lá, mas deixa eu te preparar agora. Está entendendo ou não? Nem Davi, nem Saul saiu e sentou no trono, não. Você vê que aqui foi uma unção, vieram direções, agora vai vir o revestimento, Saul e Davi receberam o revestimento. Ambos receberam o revestimento. Diga comigo, o Espírito do Senhor, vamos lá, diga comigo, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Começou toda a direção, você vai seguir, você vai encontrar um grupo de profetas, uns vão falar isso para você, vão te oferecer os pães, você deve aceitar, e ali e tal, você vai encontrar outros, e o Espírito do Senhor vai vir, vai se apossar de você, e você vai profetizar no meio deles. E Ele vai mudá-lo em outro homem. Ele te mudará em outro homem. Diga comigo, mudará em outro homem. Você sabe que eu sempre falo sobre isso. A mudança na vida da gente vai acontecendo de tamanha forma que você não se reconhece mais. Você mesmo. Por isso que quando alguém fala assim, eu conheço ele, conhece nada, nem eu me conheço mais. Não é? Você me conhece de quando? Deixa eu perguntar para você. Não, eu te conhecia 10 anos atrás. Não, então você não conhece não. Eu já não sou esse faz muito tempo, meu filho. Não tem nada a ver mais. Isso aí, nem eu conheço, rapaz. Estou lembrando agora que você está falando. Estou lembrando dele agora. Mas nem eu lembro dele. Está entendendo ou não?
Sim ou não? A transformação na sua vida, ela tem que acontecer ao ponto que você mesmo não se reconhece mais com quem você era. Não se identifica mais. A mentalidade não tem nada a ver com aquela mentalidade. O espírito não tem nada a ver com aquele espírito. A fé não tem nada a ver com aquela fé. Eu dizia nessa quarta-feira que eu já fui um cara negativo. Devido a tudo que eu passei na vida, na casa, com a minha família, eu me tornei tímido, me tornei negativo e uma pessoa medrosa, extremamente medrosa. Medo de não vencer, medo das coisas darem errado, medo porque eu cresci vendo muitas coisas dando errado. Então aquilo de alguma forma entra em você. E até que você realmente tenha um encontro com Deus e aquilo sai da tua vida, você é mudado, há uma mudança de coração. Novo homem, nova visão, novo homem, novo espírito, novo homem, nova mentalidade, novo homem, nova fé, novas atitudes. Não tem como ser um novo homem sendo a mesma pessoa, com a mesma mentalidade, com as mesmas atitudes. Amém, pessoal? Amém? Por que isso é tão importante? Te mudarás em um outro homem. Você vai encontrar os profetas, você vai profetizar no meio deles. É o que está acontecendo hoje, o que tem que acontecer hoje. Quando esses sinais, diga comigo, se cumprirem, diga, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Esse é o sonho de todo homem. Esse é o sonho de todo cristão. De qualquer pessoa, esse é o sonho dos ímpios. Esse é o sonho dos incrédulos. Que tudo que ele fizer, Deus está com ele. Tudo que ele fizer dá certo. O que pedir a ocasião, o que vier às mãos. Esse é o sonho de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você conversar, você quer, se você entrar num assunto com ela, é o sonho. O que eu quero? Eu quero tomar uma decisão e Deus me honrar. Eu quero fazer uma escolha e Deus ser comigo. Eu quero colocar as mãos e Deus abençoar. Eu quero falar e Deus honrar. Eu quero ir e Deus me abençoar. Tudo que eu fizer, o que pedir, a ocasião, que vier às suas mãos, dá certo. Deus está com você. Amém? Mas isso acompanha o passo a passo. Unção, direção, revestimento, Espírito Santo se apossa, coração muda, o que vier às tuas mãos, Deus vai ser contigo. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Mais direção. Certo? Por isso que eu estou falando para você. Eu não sou, a igreja não te conta histórias bíblicas. Você quer estudar teologia, vai para um curso de teologia. Vai fazer teologia em algum lugar que não vai servir para nada também. Não, bispo, não serve para nada. Quer que eu te provo? Teologia espírita, teologia católica, teologia evangélica, teologia presbiteriana, batista, assembleia. Tem teologia que não acaba mais. Nós precisamos do Espírito. Você precisa de Espírito. O Espírito de Deus. Até porque a palavra se renova a cada dia. E Deus não trabalha dentro de uma caixinha. Viu?
Deus não trabalha dentro de uma caixinha. Assim como a palavra se renova, você vê que Deus, ele não, Deus tem só esse padrão de atuação aqui. Não, ele é multiforme. Tem muitas formas. Ele é surpreendente. Do jeito que você não imagina o jeito que ele vai fazer. Quem está entendendo, por favor? Olha agora. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, lê em voz alta comigo, Deus lhe mudou o coração. E todos, diga comigo, esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Deus lhe mudou o coração. Esse é o ponto que eu estou trabalhando essa semana, frisando bastante sobre isso. Então, eu volto a dizer, né? Eu até na quarta-feira eu pedi para que alguns anotassem algumas frases, e eu disse o seguinte: ungidos e cheios pelo Espírito Santo, ou do Espírito Santo, podemos fazer o que desejamos ou desejarmos, porque o nosso coração e o coração de Deus se tornam um só. Nós nos tornamos um só, coração do homem com o coração de Deus, espírito do homem com o espírito de Deus, se tornam um só. Agora, uma coisa é Deus mudar o nosso coração. Outra é nós alinharmos o nosso coração a cada dia com o dele. Está entendendo ou não? Sim ou não? Porque eu preciso alinhar o meu coração a cada dia com o coração de Deus. Davi fez. Saul conseguiu só por um tempo. Somente por um tempo. E quando o coração é mudado, não quer dizer que você não vai ter conflitos. Não quer dizer que você não terá momentos que terá medo. Não quer dizer que aquele complexo de incapacidade não vai tentar te dominar. Que o complexo de inferioridade não vai tentar dominá-lo. Por isso que o Senhor disse, lá em Gênesis, o Senhor disse a Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então era possível dominar aquele sentimento. O Senhor disse, cabe a você dominá-lo. Senão, ele vai destruí-lo. Está entendendo ou não? Porque quando você vence fora, quando você vence dentro. Quando você vence fora? Quando primeiro você venceu dentro. Aqui, aqui. Quem está entendendo, por favor? Estou aqui pausadamente, para a gente... Estou quase falando assim, ponto, vírgula, interrogação, exclamação. Para que realmente você absorva. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. Diga comigo, o Espírito de Deus se apossou de Saul, diga, e ele profetizou, aonde? Tomado pelo Espírito de Deus. Influenciado pelo Espírito de Deus. E aí, vem uma coisa linda, né? Todos os que conheciam, vendo o que ele profetizava com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas. Que é o que eu disse, né? As pessoas, elas têm que identificar essa mudança. O que aconteceu na vida do fulano? O que aconteceu com o ciclano? Que é você. Meu Deus, como ele mudou. E mais, e também tem a crítica, né? Agora ele parece profeta, agora ele parece pastor. Ele fala como pastor. Ele fala como profeta, ele profetiza como profeta, e assim por diante. Está tudo certo.
Está tudo certo. Olha que coisa incrível. Saul estava sendo ungido como rei de Israel, mas falava com profeta, falava como profeta, estava no meio de profeta, se parecia com profeta, mas estava sendo ungido para ser rei. Se eu perguntar a você, se você quer ser rei, vida de rei, todo mundo levanta a mão, eu quero vida de rei, mas tem que se parecer com profeta, tem que falar como profeta, tem que estar no meio de profeta, tem que ser homem de Deus como profeta. Está entendendo ou não? Eu quero ser rei, eu quero reinar, eu quero vida de rei. Então esteja no meio de profeta, fale como profeta, profetize como profeta. Quer tirar a palavra profeta, coloca homem de Deus. Esteja no meio deles, fale como eles, profetize como eles, declare como eles. Porque isso aconteceu, ele não era profeta, mas movido pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus tomou a vida dele, ele declarava, ele profetizava, ele falava das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus como profeta. Talvez sirva até de orientação. Se você talvez sentasse comigo, ou alguém sentasse comigo e falasse assim: mas eu quero viver vida de rei, a Bíblia fala de tantas coisas, eu vou fazer a pergunta: você fala como profeta? Você se parece profeta? Você está no meio de profetas? Fala a língua de profeta, profetiza, falando das grandezas de Deus, das maravilhas ou dos problemas? Das dificuldades, dos obstáculos. Está no meio de profeta ou no meio de incrédulo? Está no meio de profeta ou no meio de gente de fé? Se parece com profeta ou se parece com ímpio? Se parece com homem de Deus ou se parece com incrédulo? São reflexões que nós devemos fazer. Sabe por quê? Sabe o que o Senhor diz para nós? Do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias escolhas. O Senhor diz isso em Lucas. Do que se queixa o homem? Tem que se queixar do que está escolhendo fazer. O resultado é só consequência. Amém, pessoal? As pessoas falavam assim: o que aconteceu com Saul? Esse aí não é o filho de Quis? Ele está no meio de profeta, gente. Está profetizando junto. Porque o Espírito Santo tomou a vida dele, se apossou da vida dele. Agora, é o que eu disse. Não adianta o fogo pegar em você aqui dentro da igreja, sai lá fora, ele esfriou. Não adianta, Deus vem e diz assim para você aqui: querido, eu estou te ungindo para reinar, eu estou te ungindo para governar, eu estou te ungindo para ser príncipe sobre o meu povo, você vai ser cabeça onde eu vou te colocar. Você chega aqui e fala: aleluia, certo? Amém? Você vai, aqui dentro você vai fazer assim. Aí, olha o que aconteceu na hora de Deus revelar isso publicamente. Agora fazer publicamente. Então um homem do lugar perguntou. Aliás, pode passar essa parte. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam, mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, Deus falando para o povo, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não queremos um rei sobre nós, nós queremos um rei. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor das tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, a tribo sorteada foi a de Benjamim.
Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Diga comigo em voz alta, por favor. Fortalece a tua voz aí. Mas, quando o procuraram, não puderam, o quê? Agora era a hora de tudo acontecer. Agora era a hora da honra pública. Agora era o momento. Tudo aquilo que Deus ungiu, revestiu, derramou do Espírito. Levantar ele publicamente. Não puderam encontrá-lo. Esse problema era um problema de Deus ou era um problema do homem? Sim ou não? Quem estava escondendo, era Deus ou o homem? Era o homem. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. Esse rei que o senhor está falando aí já chegou aqui? Está por aqui? Porque não achava ele. O Senhor respondeu, diga comigo, ele está aí, escondido entre a bagagem. Correram lá e foram tirar ele escondido no meio da bagagem. Vem cá, volta aqui. Unção, direção, revestimento. Certo? Mudança de coração, novo homem. Agora chega o momento de tudo acontecer publicamente. Então o que acontece? O complexo de incapacidade. O medo tomou conta dele. E quando o medo tomou conta, o que ele fez? Se escondeu. O problema era Deus? Deus deixou de cumprir? A promessa que Deus fez não se cumpriu? Não, nos mínimos detalhes. Aí vamos lá. Tem uma mensagem muito forte para nós. Será que muitos não têm se escondido? Será que na hora de enfrentar e Deus cumprir tudo que Deus tem prometido, será que muitos não estão sendo encontrados? Porque está escondido em algum lugar. Está escondido atrás de alguma bagagem que não deveria estar ali. Porque você sabe que a gente ao longo da vida vem trazendo muita bagagem, né? E isso se torna pesado. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Se você colocar na sua bagagem aí muita coisa, não vai ficar difícil para carregar? Sim ou não? E também vai ficar mais fácil para esconder. Ele estava escondido lá na bagagem. Você vê que, olha, o que eu estou mostrando para você, se você entender, faz todo sentido. Deus te unge, Deus te capacita, te reveste com o Espírito Santo, te faz promessas lindas, te dá unção e poder para fazer, mas você vai ter que vencer o medo. Você vai ter vontade de se esconder. Você vai ter aquele sentimento, aquele complexo de inferioridade, de incapacidade, aquele medo que dominou ou vem escravizando há muito tempo, você vai ter que dominar. Confie em Deus. É como a canção que a gente canta. E como um versículo que diz, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Na Bíblia você não encontra nenhum dos grandes que já de prontidão, com exceção talvez do exemplo de Davi, que aí também nós estamos falando e vem bem de acordo com o coração alinhado com o coração de Deus, mas a grande maioria titubeou no chamado. Todos, Moisés,
Josué, Gideão, Jefté, todos, Jeremias, todos não se julgavam capazes. E tiveram que confiar que Deus capacita. Diga comigo, Deus capacita. Diga, Deus reveste. Deus derrama unção, poder. É isso que nós temos que ficar. Eu comecei falando, né? Eu fui um cara muito negativo. Eu fui um cara muito medroso. E hoje eu corro o risco de ser arrogante. E não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com a minha confiança em Deus. Eu corro o risco de, o cara se acha. Não, não me acho. Me acho em Deus. Entende? Em Deus. Na suficiência dele. Autossuficiente não. Autossuficiente a gente sabe como as coisas acontecem. Quanto mais você tenta avançar, mais você desce. Quanto mais você tenta sair do fundo do poço, mais você cava para baixo. Só Deus. Por isso que a melhor coisa que existe é a sua segurança estar em Deus. Ser Deus. Você viver por fé, não confiar na força no seu braço, mas sim na força do braço de Deus. Essa é a melhor coisa que existe. E alinhar teu coração com o coração de Deus todos os dias. O teu espírito em submissão ao Espírito de Deus todos os dias. Entende? Entende? O grande ponto de Saul, todos nós podemos ter momentos de oscilações. Todos nós podemos. Só que, conforme você vai trabalhando isso, você não oscila mais. Oscilação pode ser no início. Depois você não oscila mais. Porque isso tem que ser consolidado. Então, eu disse na quarta-feira, diga comigo, não importa. Aliás, não importa tanto o que Deus nos dá. Porque dá, Ele dá. Certo? Importa muito mais o que vamos fazer com aquilo que Ele nos dá, com o que Ele nos dá. Aí sim. Porque Ele pode te dar algo e daqui a pouco esse algo sumiu, acabou. Mas dependendo do que você fizer com aquilo que Ele está te dando, isso toma proporções gigantescas. Oscilações. Aqui, ele teve esse momento, foram lá, tiraram ele de trás da bagagem, colocaram. Ele foi levantado publicamente, honrado publicamente. Mas talvez em consequência até a própria postura e atitude dele. Então diz assim, então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, e ele era o mais alto de todos, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Também Saul foi para sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração, diga comigo, com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Deus tocou uma tropa. Mas como nós nunca somos unanimidade, e aí tem uma lição linda aqui, incrível, que eu quero que você pegue isso para a tua vida, porque eu já peguei isso aqui para a minha vida. Olha que coisa forte. Mas alguns homens malignos, diga comigo, mas alguns homens malignos, mais uma vez, diga, mas alguns homens malignos disseram, como poderá este homem nos salvar? Como é que esse cara vai poder nos salvar, meu Deus? Esse cara tem competência, não tem capacidade para isso. Sempre vai ter malignos para isso. Você não pode, você não consegue, você não tem capacidade, você não tem recurso, você não tem fé, você não tem coragem, você não tem ousadia. Você vai ter. Mas olha que lindo.
E mais, diga comigo, e o desprezaram. Diga, e o desprezaram. Não lhe trouxeram presentes. Diga comigo, mas Saul se fez Entendeu ou não? Saul se fez Nós nos fazemos de surdo para vozes malignas. Nós nos fazemos de surdos para os malignos. Todos os malignos, você não pode, você não consegue, você não sei o que, você faliu, você quebrou, você se arrebentou, você já perdeu seu casamento, você perdeu sua família, você já faliu no seu negócio, você já foi mandado embora, você já não sei o que, você não sei o que, não sei o que. Por que eu vou escutar homens malignos? É engraçado, né? Essa é uma grande lição que a gente tem que tirar. Deus levantou homens, tocou o coração para estar com Ele, certo? Sim ou não? Foi isso que você ouviu ou não? Sim ou não? Mas tinha gente maligna contra Ele. O que a gente faz num caso como esse? Abraça os que Deus tocou para estar comigo, se une com aqueles que Deus tocou para estar com você. Tchau para os malignos. Entendeu? É maligno, não fala a minha língua, não tem o mesmo espírito que eu, não tem a mesma fé. Tchau. Não dou voz a você. Não te escuto. Não dou crédito às tuas palavras. É o que eu dizia quarta-feira, existem muitas vozes por aí, nós ouvimos somente uma. Somente a voz de Deus. Aqui, se você conseguir fazer isso, muda tudo. Espera aí, por que eu vou escutar essa voz maligna, se Deus disse, quando esses sinais te vierem, faça o que te pedir a ocasião que vier às tuas mãos, que Deus será contigo. Ué, mas se Deus é comigo, para que eu preciso de... Deus é quem falou, faça o que vier às tuas mãos e Deus será com você. Eu sou com você, eu que te pedi a ocasião e Deus será com você. Por que eu vou escutar a voz maligna? Por que eu vou dar crédito àquele que diz assim, duvidando de mim, da minha capacidade, é com esse? É com esse que Deus vai livrar? É com esse? É com esse. Tanto é que quando você vai para o próximo capítulo, você já vai ver o Espírito de Deus tomando a vida dele, Quer ver? Leia aqui comigo. Quando Saul ouviu essas palavras, diga com fé, diga quando Saul ouviu estas palavras, diga, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Furioso como? Furioso contra as palavras dos caras ou furioso contra a situação? Não, contra a situação. Essa fúria do Espírito Santo o levou a ter uma atitude que ele libertou toda a nação da escravidão, da opressão, da humilhação que a nação estava prestes a sofrer. Foi furioso com o maligno, furioso com os inimigos, furioso com o problema. Se levantou com força, com autoridade, tomado pelo Espírito Santo. E foi uma grande vitória, um grande livramento. Tanto é que, se eu der sequência aqui, na sequência, quando Deus deu o grande livramento, o próprio povo estava dizendo assim, cadê aqueles caras que falaram que Davi não ia dar conta, que não seria o nosso rei? Cadê? Nós vamos matar ele agora, porque Deus já tinha dado a vitória. Você entendeu? Se voltou contra eles. Aqui então o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Traga-nos aqui para que os matemos. Você vê? Se voltou contra eles, foi tocar no ungido do Senhor, quase pagou com a vida, porque ai daquele que toca. Amém, pessoal?
Pega esse espírito. Por isso que medo, dúvida, não, peraí, Deus me capacita. A unção é dele, o poder é dele. Domine esse sentimento, domine o medo, domine a dúvida, o complexo de incapacidade, inferioridade. Como disse, Deus derrama do Espírito, Deus muda em um outro homem, mas não quer dizer que você não vai ter o sentimento mais. Não quer dizer que muitas vezes o medo, a dúvida, a incredulidade vai tentar dominá-lo. Não quer dizer que muitas vezes você não vai ter vontade de se esconder. Mas você não vai ceder para nenhum deles. Você vai enfrentar. É enfrentando que Deus dá vitória. É enfrentando que Deus opera. Não vai dar tempo de eu falar sobre algo que eu queria falar, mas eu falo nos próximos dias. O importante não é como começamos, diga comigo, mas sim como terminamos. Esse é o importante. Esse é o importante. Fique em pé, por favor. Eu disse que nenhum dos grandes profetas ou reis, dos heróis da fé, se sentiram capazes para o propósito, para a missão. Quando eu li ainda na quarta-feira sobre Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de formá-lo, antes de você virar o embrião, antes do espermatozoide entrar no óvulo, ele já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e o constituí profeta às nações. Eu dizia isso, você acha que algum criador cria algo para depois descobrir o que vai fazer com esse algo? Você acha? Tem sentido isso? Não tem sentido. Cria algo e depois eu vou descobrir o que eu faço com esse algo. Eu vou criar um monitor. Pois eu vejo para que serve esse monitor. Eu vou criar um relógio. Vou inventar um relógio. Mas não sei para que vai servir não. Depois eu descubro para que vai servir esse relógio. Todo criador não cria com propósito? Sim ou não? Você tem um celular, não tem? Quem criou o celular, criou com um propósito, não foi? Se ele tivesse criado o celular e falou assim, peraí, deixa eu criar um negócio aqui, negócio que fala, mas depois eu vou ver como é que eu vou usar esse negócio, como é que vai ser manuseado isso. Não, Deus nos cria com propósito, tem propósito conosco. Você é profeta na nação da sua casa, do seu povo, do seu trabalho, na sua região. Deus te usa com propósitos e para propósitos. O problema, por favor, cuidado, faça uma introspecção, cuidado e busque realmente se muitos não estão se escondendo atrás da bagagem. É possível que muitos estejam se escondendo atrás da bagagem. Sabe que bagagem pode ser essa? Eu não posso, eu não consigo, eu já fiz, eu já quebrei, eu já não deu certo, eu já fali, eu já me separei, eu já... Opa! Isso é coisa do velho homem, não é coisa do novo homem. Ué, ele não disse, eu, e tu serás um novo homem? Mudarei o coração? Não foi dito isso? Sim ou não? Novo homem, novo resultado, querido.
Novo homem, nova vida. Novo coração, novos sentimentos. Como diz, não quer dizer que você não vai ter que lutar contra sentimentos que vão tentar dominá-lo. Então, sai da bagagem. Sai do meio da bagagem. Não se esconda mais não. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E tem coisas que são portais que se abrem. São portais. Nós comentamos agora, semana passada nós fizemos esse movimento, faz 3 semanas, 2 semanas consecutivas, 2 semanas consecutivas que a gente faz grandes movimentos, manifestações de fé aqui na nossa cidade. São portais que se abriram. O último agora foi extremamente desafiador. São portais que se abriram. Ah, e se não der certo, se não acontecer, e se não autorizar, e se não sei o quê? São portais, está feito. Está feito. Você passa pelo portal, você agarra a oportunidade. Se Deus é comigo, vai dar certo, tem como dar errado. Tem tudo para dar errado, mas vai dar certo. Pode muita gente fazer, mas já está feito pelo ministério. Pode muita gente agora, a gente contagia com o Espírito. A gente vai descobrindo aquilo que acontece na Bíblia, né? Você vê, um negócio que nasceu no meu coração, você viu que proporção que tomou? Eu fiquei encantado com isso, sabe por quê? Porque a gente vê isso na Bíblia. Deus só precisa de um para fazer um movimento. Deus precisa de um para fazer uma revolução. Um com espírito de fé, de coragem, de ousadia, contagia outros. E vai virando um movimento. Contagia os seus. Contagia a sua casa, contagia seus filhos. Contagia a sua família. Contagia no teu trabalho. Com esse espírito, não, vai dar certo, Deus é conosco. Ah, mas e o cara, a bagagem, sai atrás da bagagem, acabou, é novo homem, novo coração. Significa que são novos resultados. E se Deus está à frente, não tem como dar errado. Se Deus está à frente, não tem como dar errado. Eu queria falar sobre algo muito forte que eu não tenho tempo para falar. Mas eu vou dar um flash, tá bom? Porque eu quero utilizar isso mais. E acho um desperdício eu soltar algo superficial. Mas quando Deus chamou Moisés, e deu aquela missão a ele de libertar o povo no Egito, a primeira coisa que ele falou: não vão acreditar em mim. Porque foram inúmeras as desculpas que ele tentou dar para Deus desistir dele. Ele falou: não vão acreditar em mim. Como eles vão acreditar em mim? Aí o Senhor disse assim: o que você tem na mão? Ele falou: um bordão. Sabe o que é um bordão? Pedaço de pau. Uma vara. Uma vara que usa para apoiar e para apacentar a ovelha. Aí o Senhor disse a esse bordão, em relação a esse bordão: joga no chão. O bordão virou uma serpente, uma cobra. Pega pela cauda, virou pau de novo. E o Senhor estava mostrando a ele que estava dando poder e autoridade a ele através daquele pedaço de pau. Certo? Aí um pouquinho à frente, está escrito assim: Moisés se levantou, pegou a família, filhos, mulher, e diz assim, ó, projeta aqui para eles. Diga comigo, a vara, diga comigo, o pedaço de pau era
de Moisés. O Senhor não perguntou: o que você tem na mão? Eu tenho, é um bordão, pedaço de pau. O Senhor falou: joga no chão. Ele jogou. O Senhor deu manifestações sobrenaturais através de um pedaço de pau. Depois o Senhor manda ele sair e leve contigo a vara. Leve contigo esse bordão. Mas aqui na frente, poucos versículos depois, diz assim, ó: então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés, diga comigo em voz alta, levava na mão, lê você, já não era mais o pedaço de pau de Moisés, já era o bordão de Deus. Quando Moisés deu aquilo a Deus, permitiu que Deus usasse aquilo, já se tornou algo sobrenatural, um instrumento de Deus, algo ungido por Deus, e através daquele bordão, milagres extraordinários aconteceriam. As pragas no Egito, o rio em sangue, o mar vermelho seria aberto, água da rocha sairia, o sobrenatural aconteceria através daquele pedaço de pau. Quando você consagra a sua casa, a sua família, seu negócio, a sua empresa a Deus, se torna um negócio de Deus, se torna uma família de Deus, se torna um instrumento para o sobrenatural de Deus. Todo pastor tinha bordão, todo pastor tinha um pedaço de pau na mão, mas ninguém tinha algo consagrado, ungido para o poder sobrenatural de Deus. Quando você consagra aquilo que Deus, que você tem a Deus, isso se torna algo de Deus. E você não caminha mais no natural, você caminha no sobrenatural. Bordão por bordão é pedaço de pau, meu filho. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Todos que tivessem um bordão era um pedaço de pau que só servia para apacentar ovelhas. Mas o bordão de Moisés, que foi consagrado a Deus, não. Era um instrumento do sobrenatural. Consagra o que é seu a Deus. Já parou para pensar que Deus pode usar sua família de forma sobrenatural? Seu casamento de forma sobrenatural? O seu negócio de forma sobrenatural? Mas você entendeu? Que o bordão que era de Moisés, o pedaço de pau que era de Moisés, agora é o bordão de o próprio texto diz isso. O bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer, olha isso, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que eu pus nas tuas mãos. Vai, meu filho, vai fazer milagre. Vai viver o sobrenatural, vai realizar. Diante de autoridade, diante de ímpios, o sobrenatural eu coloquei na tua mão. Quem está entendendo, por favor? Ah, querido, se você entender isso, muitas coisas mudam na sua vida. O que é consagrado a Deus não caminha mais no natural. Natural é sobre, é acima. É acima. Sobrenatural é acima. É acima. É acima do normal. Tem várias mensagens aqui para você, feche seus olhos. Unção, direção, revestimento, mudança de coração. Mudança de coração, novo homem.
esteja no meio de profetas, profetize como profetas, declare as maravilhas de Deus como profeta, se pareça com profeta, se pareça com o homem de Deus. Vai vir um momento, aquela guerra interna, do complexo de incapacidade e inferioridade para fazê-lo querer se esconder. Que Deus te procure e não te encontre, que as pessoas te procurem e não te encontrem. Não se esconda. Não se esconda atrás da bagagem. Não se esconda atrás da bagagem. Não se esconda, sai do meio da bagagem. Sai de lá. Sai de lá, porque Deus quer te honrar publicamente. 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 Tem gente que vai duvidar de você. Tem gente que vai te desprezar. Tem gente que vai falar que você não pode, que você não consegue. Seja surdo, se faça de surdo e ignore. Ignore essas vozes. Ignore vozes malignas. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Que venha o espírito da fúria, da indignação. Não contra pessoas, mas contra a situação, contra os problemas, contra a vergonha, contra a humilhação. Consagra o que é seu a Deus. Consagra o que é seu a Deus, porque um bordão consagrado por Deus deixa de ser um pedaço de pau e se torna um instrumento de milagres, do sobrenatural de Deus. Consagra a sua casa, consagra a sua família, consagra a sua vida financeira, consagra os seus negócios, consagra o seu casamento, consagra tudo que é seu a Deus. E isso vai se tornar algo do sobrenatural, um instrumento do sobrenatural de Deus. E coisas incríveis, milagres vão acontecer, sobrenatural vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, ore a Deus, fale com Deus. Fale com Deus, eu quero o teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu quero essa unção, eu quero esse revestimento. Eu quero esse coração novo. Eu quero esse Espírito novo, Senhor. Eu quero, meu Deus, o medo não vai me dominar mais. A dúvida não vai me dominar. O complexo não vai me dominar. O complexo de incapacidade e inferioridade não tem poder sobre mim. Em nome do Senhor Jesus, eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder. Eu vou sair do meio da bagagem. Eu vou sair do meio da bagagem. Eu não me escondo. Em nome do Senhor Jesus, eu vou na fé, porque eu sei que Deus é comigo. Eu vou na fé que Deus é comigo. Em nome do Senhor Jesus, consagra. Diga: Senhor, eu consagro minha casa, eu consagro minha família, eu consagro meu negócio, eu consagro meu casamento, eu consagro meu pai, o que é meu ao Senhor. Oh meu Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Consagra. Chega, querido. Não, o medo não pode mais ter domínio sobre a tua vida. Não, o complexo de incapacidade não pode mais te dominar. Não se esconda mais. Não se esconda mais atrás da bagagem. Larga essa bagagem para lá. Não fica carregando bagagem antiga. Larga para lá. Sabe aquela bagagem do passado? Sabe aquela bagagem do que não deu certo? Sabe? Larga para lá. Sai de trás dela. Em nome de Jesus. E vai assumir a posição que Deus tem para você. Só se preocupe com uma coisa: consagra a tua vida, consagra a tua casa, consagra a tua família, consagra o teu negócio, consagra o teu casamento, e você vai viver o sobrenatural de Deus. A unção sobrenatural de Deus será derramada sobre a tua vida, e o que é natural vai se tornar sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, o seu será diferente. O bordão de Moisés era diferente de todos os bordões. Ninguém tinha algo como ele. A água saiu da rocha, o mar vermelho foi aberto. Aleluia, aleluia.
Aleluia, receba o espírito da coragem. Receba o espírito da ousadia. Receba em nome de Jesus. Receba o espírito da coragem, da ousadia. Receba a unção de milagre sobre a tua vida. Chega de viver no sobrenatural. Chega de viver no natural. Vai para o sobrenatural a partir de hoje, em nome de Jesus. Chega de viver o natural. Você vai viver o sobrenatural. Consagra a tua vida, consagra o que é teu a Deus, e vai deixar de ser natural, será sobrenatural, em nome de Jesus. Toma posse, diga: Espírito Santo, toma a minha vida. Diga a Deus: coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim. Coloca o teu Espírito em mim. Eu preciso do Senhor, ó Espírito Santo. Toma a minha vida, Espírito Santo. Toma a minha vida. Toma a minha vida. Eu quero ser um outro homem, eu quero ser uma outra mulher. Eu quero um coração novo. Eu quero ser uma nova pessoa. E resultados novos. Resultados novos. Incríveis. Surpreendentes. Sobrenaturais. Vão acontecer. Receba essa unção sobre a tua vida. Você pode. Domine o medo. Domine a timidez. Não deixa mais, não pode ter mais poder sobre você. Não pode ter mais poder sobre você. É pelo Espírito. Como eu vou fazer? É pelo Espírito Santo. Como eu vou conseguir? É pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Receba essa unção. Receba essa unção. Receba essa unção. Que os teus olhos sejam abertos. Que Deus, que o Espírito da coragem, da ousadia, o Espírito da fé, tome conta do teu espírito. Coloca o teu espírito em total submissão ao Espírito de Deus. Coloca o teu coração, alinha ele dia após dia com o coração de Deus. Quando isso acontecer, faça o que te pedir a ocasião, faça o que vier às tuas mãos. Deus será com você. Deus está com você. Você sabe que eu só quero que você pense nisso. Todo pastor tinha um bordão. Mas só o bordão de Moisés. Só o bordão de Moisés era o instrumento do sobrenatural. Sabe o que significa isso? Todo mundo pode ter uma família, mas a sua família vive o sobrenatural. Todo mundo pode ter um casamento, mas o seu vive o sobrenatural. Todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode ter uma empresa, mas a sua vive o sobrenatural. Está entendendo? É uma unção. Parece igual, mas não é igual. Tem algo sobrenatural ali. E é isso que eu quero que entre no teu espírito. Há uma carga de unção, há uma carga de poder derramada ali. Então consagra o que é seu. Consagra a tua vida de verdade. O bordão de Moisés passou a se chamar o bordão de Deus. Que a sua casa seja chamada a casa de Deus. Que a tua família seja chamada a família de Deus. Que o teu negócio seja chamado o negócio de Deus. O teu casamento é o casamento de Deus. Aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. No Santo dos Santos. Em outro lugar. Não sabe viver.
A glória de Deus. Com toda a tua fé, diga, declare. Quem? No Santo dos Santos. Em outro lugar. Não sabe. A glória de Deus. Esse é o melhor lugar para se estar. Esse é o melhor lugar para se estar. Coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Levanta as suas mãos, recebe essa unção sobre a tua vida. O espírito da coragem, da ousadia, para dominar e não ser dominado. O medo não te domina. O complexo de inferioridade e incapacidade. Não, sai do meio da bagagem. Não se esconda. O Espírito do Senhor se apossará de você e te muda em um outro homem. Esses sinais te dão unção, poder, autoridade. Faça o que tem que fazer. E Deus será com você. Consagra sua casa, sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos. Consagra o que é seu. E o que é seu não será mais algo natural. Será algo de Deus. E instrumento para o sobrenatural de Deus. Os resultados não serão naturais. Os resultados serão sobrenaturais. Receba em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Diga, eu creio. E tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu consagro a minha vida. E tudo que me pertence ao Senhor. O que é meu, não é mais meu. É de Deus. Diga, nós viveremos um sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Para Jesus bem forte.